Querendo dizer que todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva, após o pecado, nasceu com defeito de fábrica. Davi dizia no Salmo 51: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Certo? Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Em Romanos capítulo 3, Paulo também diz que olhei para o planeta Terra e não vi nenhum justo, nenhum bom. O único que é justo e bom é quem? É Deus, é Jesus. É por isso que todo pecador, ele pode ser até um monge, ele pode ir lá para o monte e ficar a vida toda só meditando e orando dentro da Bíblia. Ele continuará sendo pecador, porque ele tem uma coisa chamada natureza pecaminosa, que Paulo chama de a natureza carnal. É por isso que em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, estou sempre bom para fazer, desventurar o homem que sou. A pergunta que alguns fazem é: o homem de Romanos capítulo 7, que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, estou sempre pronto para fazer. Esse homem é o homem antes da conversão ou depois da conversão? O que vocês acham? Depois. Muito bem, depois da conversão. Por quê? Porque antes da conversão não existe conflito entre carnal e espiritual, porque o homem, o pecador, só tem a natureza carnal. Depois da conversão, ele herda uma nova natureza, a espiritual. E é aí que surge o duelo entre a natureza carnal e a espiritual. É por isso que não é fácil lidar com o pecado. E por isso que a solução para o pecado está em ter comunhão diária com Cristo. E aí veja que interessante: somos salvos unicamente pela fé, mas a obediência aos mandamentos melhora a nossa imagem de Deus? Não. Não é a obediência aos mandamentos que melhora a nossa imagem de Deus. Não, porque a gente continua sendo pecador. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, quando Ele te considera justo, me considera justo, é por causa de Cristo. É os méritos de Cristo, não é os nossos méritos. É como se Ele olhasse para você, quando você pede perdão, e Ele vai te perdoar. Deus, Ele olha para você, mas Jesus está na tua frente. É por isso que quando você ora, você tem que terminar a oração fazendo o quê? Falando não, em nome de quem? Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Ele é nosso o quê? Intercessor e advogado. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados. Ele é fiel e justo, não é você que é justo, nem eu. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Aí o capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos Deus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, que é quem? Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que significa isso? Ele é por causa dele que Deus nos perdoa, não é por causa de nós. Avançando. Pode passar aí? A salvação é pela fé, mas para garanti-la temos que viver de modo digno diante de Deus. É falso. Para você garantir a salvação, você tem que viver de modo digno diante de Deus. Você tem que aceitar Cristo na sua vida e a graça dele. Agora, quem aceita Cristo e a graça de Cristo não vive na desgraça, não vive na desobediência, porque foi salvo e libertado por Cristo. Quem vive na desobediência já mostra que não foi salvo e libertado por Cristo. Percebeu aí? Significa dizer, sabe, irmãos, que a causa da salvação não é fazer as coisas boas, não é obedecer os 10 mandamentos. A causa da salvação, Paulo responde, Efésios capítulo 2, no verso 8, lá diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Opa, percebeu? Não de obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação for pelas obras, basta você guardar todos os mandamentos, fazer tudo que você vai ter no peito e falar: eu sou bom, eu obedeço, eu já cumpri, mas não é assim. Veja, a salvação é pela graça de Cristo. A causa da salvação é Cristo. A causa da salvação é a graça de Cristo. A causa da salvação é Cristo. A causa da salvação é Cristo. Repetido de propósito. Atos capítulo 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, a não ser no nome de quem? Jesus. Agora, o resultado. Há uma diferença entre causa e resultado. O resultado
se alguém foi salvo por Cristo, é viver uma vida de obediência. Está claro aí agora? Está claro? Então a obediência nunca foi e nunca será a causa da salvação. Ela é o resultado de alguém que foi salvo de verdade por Cristo. Para ficar mais claro ainda, qual é a árvore que dá fruto que mais tem aqui em Aracaju? Qual é? Manga. Ok? O cajueiro produz o caju para ser um cajueiro ou porque já é cajueiro? Já é um cajueiro. Um cristão produz frutos, bons frutos e obediência a Deus e aos seus mandamentos para ser um cristão ou porque já é um cristão? Porque já é. Um cristão produz bons frutos e obediência e obedece aos mandamentos de Deus para ser salvo ou porque já foi salvo por Cristo? Porque já foi salvo. Entende-se a salvação em 3 etapas na Bíblia. A salvação do passado é o que Jesus fez na cruz e garantiu na cruz do Calvário, trazendo de volta o direito da vida eterna a todo ser humano, para aquele que dele crê e se entrega a ele. Então a salvação do passado foi o que Cristo fez. A salvação do presente é o que Paulo fala em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a salvação do futuro, que nenhum de nós ainda tem, é só quando ele voltar, é a glorificação, quando ele voltar e acabar definitivamente com o pecado, inclusive com uma coisa chamada natureza pecaminosa que todo ser humano tem. Estão comigo? Está claro? Agora, ninguém pode ter a certeza da salvação enquanto seu caráter apresentar falhas e debilidades. É falso. É falso. Por quê? Porque nós teremos a natureza pecaminosa, ela só será determinada na volta de Jesus. Quando Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu sei que não quero fazer. Ali é o Paulo convertido, que luta contra o pecado. Mas, para você vencer o pecado, você tem que estar ligado a Cristo. Agora, olha que interessante. Veja, todos nós continuaremos sendo falhos até que Jesus venha e acabe com a natureza pecaminosa. 1 Coríntios capítulo 15, lá diz: no piscar, no abrir de olhos, todos seremos transformados. Lá fala que no abrir e fechar de olhos haverá Deus exterminará com a coisa pecaminosa, porque lá fala o seguinte, eu preciso pegar o texto. Lá diz que os mortos serão ressuscitados e depois nós os vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Já diz assim: a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, essa carne e esse sangue que é contaminado pelo pecado não pode herdar. É por isso que Deus vai fazer o quê? Vai transformar-nos moralmente, transformar-nos em todos os aspectos. E 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz lá, verso 50. Ó, vou pegar aqui para você. Irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é que vai ter corrupção? No céu. A corrupção, que é o pecado que habita em nós. Paulo fala isso, né? O pecado que habita em mim. Paulo fala isso. Ó, que é a natureza pecaminosa, a tendência, a propensão para o mal. A diferença é que no cristão convertido, o pecado já não mais o domina. Mas a natureza está lá, adormecida. Quanto mais eu alimentar a natureza carnal, mais eu vou pecar. Quanto mais eu buscar a Cristo, que é perto de Cristo, menos eu pecarei voluntariamente. Apesar de eu ser suscetível, em algum momento, a deslizar. Porque existe na Bíblia a definição para o pecado, 10 palavras que definem o que é pecado. Pecado não é só a transgressão da lei. Existe uma outra definição para pecado: pecado é omissão. Aquele que sabe o que tem que fazer não faz, está pecando. Quer ver outra coisa? Existe uma palavra no Antigo Testamento para pecado, que é traduzido como iniquidade, que é errar o alvo. O pecado de errar o alvo é o pecado involuntário, na tentativa de acertar, a pessoa precisou e pecou.
se você pega o seu carro para o trânsito, alguém fez a linha do trânsito, você não premeditou, você chegou, por exemplo. Você não esperava, aí você vai lá e perdona deles. Não foi algo deliberado, foi algo involuntário, certo? Agora, quanto mais longe de Cristo, mais voluntariamente o pecador vai estar pecando. Mas a natureza pecaminosa será determinada na volta de Cristo. Agora, ó, esse é o mistério, verso 51. Nem todos dormiremos, morreremos, mas transformados seremos todos. No momento de um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Olha para cá agora. Então, a natureza carnal não será exterminada na volta de Cristo. É por isso que falhas e debilidades todos terão, até que Jesus extermine com o mal do pecado. Quinta pergunta: somente Jesus pode resolver o problema de nossos pecados passados, mas a solução para os pecados presentes é uma vida de obediência e dada diante de Deus. É falso, porque olha aí, a solução para os pecados presentes continua sendo Cristo. Sempre é Cristo. É Cristo antes, durante e depois. Ok? Justificação é o que Deus faz por nós ao nos perdoar. Ok? Santificação é o que nós fazemos por Ele ao obedecer seus mandamentos errados. Santificação é o que o Espírito Santo faz em nós, para que ao andarmos com Ele diariamente. Sabe por quê, irmãos? A santificação não é uma produção humana, assim a justificação também não é. E a glorificação, que é só a volta de Jesus, também não é humana. A santificação, na verdade, em suma, a justificação é o ato de quando você, veja, vou pegar mais exemplo aqui. Você é um pecador, nós somos pecadores. Aí, que a gente cai em pecado. O Espírito Santo coloca em nós a tristeza pelo pecado. Romanos capítulo 2 diz, verso 4 ali, Paulo fala assim, ó, que é a vontade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, quando o pecador ele se arrepende do pecado que ele cometeu, é porque o Espírito Santo colocou na mente dele, despertou a mente dele, a consciência dele. Qual é o próximo passo? O pecador vai lá e pede perdão, confessa. E aí, se é verdadeiro, Deus vai lá e faz o quê? Perdoa. Quando Deus perdoa, Deus então o considera justo, apesar de quem é justo, o único justo é Jesus. Mas ele olha por causa dos méritos de Cristo, porque pelo que Cristo fez na cruz, ele perdoa o pecado daquele pecador que ele considera justo. Isso é a justificação. Só que a santificação é um processo diário. O Espírito Santo cada vez mais conduzindo para uma vida em conformidade com a vontade de Deus, me capacitando, o pecado já não mais me domina, e ele vai assim até a volta de Jesus. Agora veja, em outras palavras, justificação é Deus tirando de nós a condenação do pecado. Santificação é Deus tirando de dentro de nós a lama do pecado a cada dia. Deus. E glorificação é quando Deus vai nos tirar da presença do pecado, porque ele vai acabar definitivamente com o pecado. A sétima, Deus exige de nós perfeição. Isso é possível mediante a completa obediência dele. Deus exige de nós perfeição? Veja, sim e não. Ele fala. Por exemplo, quem é pai aqui e mãe? Levanta a mão. Você tem quantos filhos? 3. Quando os teus meninos, como é que é o nome mais velho? Davi. Quando Davi nasceu, a família olhou para Davi não sabia falar. Davi, depois ele foi aprendendo aos poucos, caminhando ali, depois mudando e tal. Mas o Davi era perfeito. Por quê? Apesar de ser uma criança que não sabia falar ainda. Ok?
Quando Deus olha para nós, Deus nos considera perfeito. Essa perfeição aí não é a perfeição, a mesma coisa que Deus é, de inerrante, que só Ele é perfeito absolutamente. Essa perfeição aí é uma perfeição de integridade, de sinceridade, de amadurecimento espiritual, ok? É por isso que Deus exige de nós perfeição? Sim e não. Ele exige de nós não a perfeição que só Ele tem. Ele exige de nós aquilo que nós podemos alcançar, que é mais semelhante a quem? A Jesus, mas igual a Cristo, nós nunca seremos, porque Ele é Cristo e nós somos seres humanos. Entendeu? Muito bem. Oitava pergunta. A justiça de Cristo aceita pela fé é nosso passaporte para o céu, mas o visto de entrada é nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. É falso. O visto de entrada continua sendo a justiça de Cristo e a graça de Cristo. Ok? E a nona, no dia do juízo, nossa absolução, condenação dependerá daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Não, é falso. A absolução ou condenação dependerá se nós aceitamos e entregamos a nossa vida a Cristo ou não. Por quê? Quando a pessoa deixa de fazer a vontade de Cristo, é sinal que ela já rejeitou a Cristo primeiro. Então, volta aquele conceito. A salvação é somente a causa da salvação é Cristo. A causa da salvação é a graça de Cristo. O resultado da salvação é uma vida de obediência. A obediência é só o resultado, não é a causa da salvação. Porque Jesus nos liberta para a obediência, não é para a desobediência. Porque a obediência sem Cristo é farisaísmo. Os fariseus, eles eram extremamente obedientes, até o extremo, mas eles eram extremistas e eles não passavam de fariseus. Eles não amavam a Cristo. É por isso, amigos, que Jesus fala em João capítulo 14, 15: se me amais, guardareis o quê? Porque tem gente que quer guardar o mandamento, mas ele não ama a Cristo. Então, quem ama a Cristo vai sim, vai estar pronto para nossos mandamentos. Muito bem. É isso. E eu queria dirigir ao final da mensagem, dizer o seguinte: em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha para cá para o que Deus. A primeira coisa que Deus faz quando justifica e perdoa o pecador é colocar paz no coração. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz aquela oração que eu contei para você. Uma das coisas que eu pedi para Deus foi paz. E um ano depois, Deus respondeu aquela oração, porque aquele garoto chegou na minha casa, me convidou, eu fui para a igreja, e quando eu entrei na igreja, eu dei os primeiros passos, parecia que só tinha eu naquela igreja, e eu disse naquele dia: nunca mais saí desse lugar. E aí, a luz da salvação começou a brilhar em meu coração. Sabe o que aconteceu? Enquanto isso, em casa, a minha mãe, que acreditava naquele espiritualismo, o espírito que se apossava dela, já não mais se apossava dela na consciência dela, na nossa presença e na sua ausência. Mas no dia que eu me batizei, aquele espírito já não mais tomava posse da consciência da minha mãe, mesmo na nossa ausência. Porque onde a luz de Deus chega, as trevas se dissipam. E sabe o que aconteceu? No dia do meu batismo, tem 19 pessoas ali para serem batizadas. Lá estava o delegado da cidade. Lá estava também o irmão e eu. E era para ser 19, mas faltava uma pessoa. E era a Lulu, chamava ela de Lulu. Talvez o nome dela, não lembro agora, mas talvez fosse Luciana. Porque depois do batismo,
anos ela foi embora para o Rio de Janeiro. Mas quando estava todo mundo ali para se batizar, ela estava na casa dela preparando para ir à igreja para se batizar. Mas a mãe dela fazia trabalho de feitiçaria. E ela pegou as coisas e, em vez de ir para a igreja, ela foi à direção oposta. Ela foi como se fosse para uma BR. O pastor saiu da boca, foi em busca dela, estava com o irmão. E quando chegou, encontrou ela aérea, e ele disse assim: Dudu, entra no carro, porque hoje é o batismo em nome de Deus. Entrou no carro, voltou, foi batizado também. Foi a luz da festa do batismo. E aquela moça se tornou uma grande missionária no Rio de Janeiro para tirar pessoas das drogas, da dependência química, para servir a Cristo. Mas na minha oração de Deus, eu quero paz. E Deus me deu paz ao meu lado. Meu pai deixou de beber, deixou de fumar, a minha mãe deixou de acreditar naquelas coisas, e Deus foi transformando tudo. E eu experimentei a justificação própria. A salvação em Cristo, ela começa no dia que você se entrega a Cristo. E aí você passa a ser justificado por Ele. Ele olha para você como se você fosse completamente justo. E de fato, a gente considera justo. Não é porque você é bom, porque eu tenho culpa de Cristo. Eu tenho os méritos de Jesus. É por causa de Cristo. E aí Ele te perdoa. E aí você anda em conformidade com a vontade dEle. Por gratidão. Porque Ele vai agir na tua vida, o Espírito Santo vai agir na tua vida, e assim, o resultado sobrenatural na sua vida é viver uma vida de obediência, não para ser salvo, mas porque já foi salvo e libertado por Deus. Eu encerro essa mensagem contando uma pequena história. Um dia, o professor estava na sala de aula e aquele professor chegou assim para os alunos e disse assim: eu gostaria que vocês preparassem, porque vocês vão fazer uma prova. A prova que vocês iriam fazer, que vocês iriam fazer daqui a 2 meses, vocês terão que fazer agora, semana que vem. E aquele professor era o professor de uma matéria da curso de teologia. Aquela matéria se chamava Justificação pela Fé. E eu apresentei para você aqui o resumo dessa doutrina bíblica da justificação pela fé. E aquele professor falou assim: ó, sabe as 800 páginas que vocês tiraram, vocês terão que fazer uma prova baseada nessas 800 páginas, e tem mais esse livro. E aí os alunos ficaram preocupados, porque eles tinham outras coisas a fazer. O detalhe é que aqueles alunos, eles eram alunos de teologia, estavam no último ano. Se eles perdessem naquela prova, teriam que esperar mais um ano, o ano seguinte, para se formar e se tornar pastor. Então era crucial aquilo ali. E aí, o professor saiu e viajou. Deixou alguém para fazer a prova no lugar dele. Só que a pessoa que tinha que fazer a prova, levar a prova para que os alunos fizessem, naquele mesmo dia ele chegou assim: olha, gente, infelizmente, a prova que vocês iriam fazer semana que vem, vocês terão que fazer amanhã de manhã cedo, porque eu também irei viajar. Aí os alunos de teologia, foram todos pastores, alguns se desesperaram, alguns viraram a noite. Aqui tem uma pergunta deles. Só que aquele professor era acostumado a fazer 100 perguntas na prova. 100 perguntas. Só que só tinha uma pergunta. E eles estudaram, pelo menos tiveram que estudar umas 2.000 páginas. E agora? Se perdesse, tinha que estudar um ano. E agora? Só tinha uma pergunta. Eles ficaram pensando: que pergunta tem aí? Essa é uma pergunta muito difícil.
então aquele professor disse assim, o que era aquele professor disse assim, olha, o professor fulano deixou aqui, só tem uma pergunta. Um aluno vai se levantar daí, vai ler a pergunta, em silêncio, sentar e responder. Quando o último responder, vai lá na secretaria e vai me entregar. Como vocês eram filhos dos pastores, eu convido ninguém que vai pescar. Então ele recolhe e leva lá o último, recolhe de todo mundo e leva lá na diretoria, vou lá. E saiu. Alguns começaram a ficar nervosos, alguns começaram a chorar. O mais corajoso estava tremendo, nervoso. E aí ele se levantou, foi à frente, levantou o papel, leu, voltou, uma lágrima caiu, os olhos, pegou o material e ó, saiu. O segundo, o terceiro, o quarto, até o último. Quando o último levantou o papel e leu, estava escrito aqui. Eu vou terminar essa história amanhã e eu conto o que estava escrito na prova, beleza? Eu não vou fazer isso com você. Eu vou contar. Quando eu deixo para amanhã? Deixa para amanhã, né? Tá bom. Vamos lá. Deixa para amanhã, quem falou isso? Pronto, a irmã mandou deixar. Ela manda e pronto, tudo certo. Vou contar. Vou contar porque a maioria não vai contar. Estava escrito assim: queridos alunos, futuros pastores, eu sei que vocês viraram à noite, não dormiram, para dar conta, mas a prova que vocês iriam fazer sobre justificação pela fé, vocês não precisarão fazê-la, porque eu acredito pela fé que vocês já sabem e vivem e experimentam o que é justificação pela fé. Bom, justificação pela fé, amigos, existem milhares de livros que falam sobre isso. Milhares. Tudo embasado na Bíblia. Alguns têm algumas ideias equivocadas, mas muitos têm as ideias certas baseadas na Bíblia. Só que a justificação pela fé não é teoria. Você precisa da teoria para você entender. Porque a teoria também liberta. Porque tem gente que pensa que a salvação é porque é bom. Ele tem que fazer para obter. Isso é errado, você fala isso é legal. A salvação é pela causa, a causa é Cristo e a sua graça. Agora, o resultado de quem aceita essa graça e vive por ela é viver uma vida de obediência. É resultado da causa da salvação. Isso é libertador. Mas justificação é mais do que conceito. Justificação é experiência com Cristo. Eu acredito pela fé que a partir de hoje você vivenciará cada vez mais a justificação pela fé. Amém? Amém. Finalmente, um dia eu estava numa reunião com líderes do hotel, líderes da igreja, telefone só tocando, e eu não atendia. Mas alguma coisa falou assim: ó, Espírito Santo, atende. Eu saí um pouquinho aqui. Do outro lado da linha, o empresário era desesperado, cheio de dinheiro, mas o dinheiro tinha o que fazer. E ela disse: pastor, minha mãe está na UTI, está morrendo. Eu queria que o senhor viesse aqui fazer a extrema unção, aquela cerimônia. Por favor. Eu deixei o primeiro ancião cuidando dela e saí. Quando eu cheguei naquele hospital, eu entrei na sala. Você já viu um pássaro morrendo? Um pássaro abre e fecha a boca, mas está puxando ar. Era assim que entrava no meu carro. Parecia já um cadáver. Só que uma coisa aconteceu. E essa história assim, termina amanhã. Porque meu tempo acabou. E eu quero nesse momento perguntar uma pergunta para você. Você deseja nessa noite dizer assim: Senhor, justifica-me, perdoa-me, livra-me da condenação do pecado.
e ajuda-me a viver uma vida de obediência e santificação aqui, não para ser salvo, porque o que salva não é a obediência, é a graça de Cristo, mas me ajuda a viver como salvo em Cristo. Quem quer dizer isso para Deus nessa noite? Deus abençoe você. Então, fique em pé e ore comigo. Pai querido, nesse momento, te agradecemos porque a salvação é pela graça de Cristo. Nós não merecemos, mas a graça e o perdão não é para quem merece, é para quem precisa e nós precisamos. Por isso, salva-nos, liberta-nos, purifica-nos, dá-nos o poder para vencer o mal e o pecado. E nos ajude para que o pecado não mais nos domine. E nos leve em paz agora para os nossos lares. E prepare-nos para a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Agora só comigo e diga, pela graça de Deus,